A luz azulada da câmera noturna aparece. O relógio marca 3h17 da manhã. E naquele silêncio em que a gente ouve até a própria respiração, algo se move, sozinho. É assim que começa uma das maiores ilusões do cinema moderno. Um filme que a internet jurou ser real, um projeto caseiro que virou fenômeno mundial, e uma história que até hoje muita gente não entende completamente. Hoje, você vai descobrir a real história por trás de Atividade Paranormal. Quando o filme estreou, em 2007, o público saiu das salas com a mesma pergunta na cabeça: isso aconteceu de verdade? E não foi por acaso. Tudo no filme parece real demais. A câmera balançando, a casa comum, o casal discutindo à noite, os ruídos fracos ao fundo, nada lembra um filme tradicional. E isso foi de propósito. O diretor, Oren Peli, nunca tinha feito cinema antes. Ele não usava efeitos digitais, não tinha equipe grande, não tinha estúdio, não tinha nenhum roteiro fechado. O que ele tinha era medo. Medo de barulhos na casa nova onde ele tinha acabado de se mudar. Segundo ele, foi ouvindo esses sons sem explicação, passos leves no corredor, rachaduras na madeira, que a ideia nasceu. E se eu colocasse uma câmera para tentar entender o que acontece quando eu estou dormindo? Foi assim que surgiu o conceito original de Atividade Paranormal. A produção inteira aconteceu dentro da própria casa de Oren Peli, em San Diego. Não havia grandes refletores. Não havia câmeras profissionais. A maior parte das cenas noturnas eram gravadas com as luzes apagadas, apenas com a iluminação natural dos equipamentos. A interpretação dos atores, Kate Featherston e Micah Sloat, também foi improvisada. Peli dava situações, não diálogos. Ele dizia: hoje, conversem como se estivessem irritados. Agora, ajam como se algo estivesse observando vocês. Isso fez com que tudo soasse espontâneo, natural, quase documental. E é aí que a história começa a ficar interessante. Na época, o público estava obcecado com a ideia de filmagens reais. Alguns anos antes, A Bruxa de Blair tinha viralizado com a mesma proposta. Mas Atividade Paranormal foi ainda mais longe. O marketing original dizia que as gravações vieram de uma câmera encontrada na casa do casal. Exibia reações de pessoas assustadas nas salas de cinema, como se estivéssemos testemunhando algo proibido, algo que não deveria ser mostrado. E o mais impressionante é que isso funcionou. Milhares de pessoas acreditaram que o filme era real. Fóruns começaram a discutir se Kate estava viva, se Micah era uma pessoa verdadeira, se havia algum caso policial envolvendo aquilo. A internet ajudou a espalhar o mito. E o mito trouxe público. Muito público. O filme, que custou por volta de $15 mil, menos do que muita gente gasta num casamento, explodiu de um jeito nunca visto no cinema de terror moderno. Ele arrecadou quase $200 milhões. Foi um dos filmes mais lucrativos da história. E o motivo não foi o susto, não foi o demônio, não foi a trilha sonora. O motivo foi a sensação de realidade. Paranormal Activity explora algo que nenhum monstro precisa ter: presença. A porta que se mexe sozinha. A respiração que muda no meio da madrugada. A pegada na farinha espalhada no chão. A figura que puxa a coberta. A cama que balança, mas ninguém está ali. O filme não tenta te mostrar um demônio. Ele tenta te fazer imaginar um. E isso é muito pior. Mas a pergunta continua: é baseado em fatos reais? A resposta curta é: não. Não existe registro de um caso real semelhante, não existe arquivo policial, não existe investigação paranormal sobre Kate e Micah. Oren Peli já confirmou várias vezes: a história é totalmente fictícia. Mas parte do medo vem do fato de que o filme usa conceitos verdadeiros de fenômenos poltergeist e demonologia que aparecem em livros, relatos históricos e investigações paranormais. Ou seja, não é real, mas é inspirado em um tipo de medo real. E isso bagunça a cabeça do espectador. Outro detalhe que pouca gente sabe: a versão que você assistiu no cinema não era a original. O filme teve finais alternativos, e cada um causava um impacto completamente diferente. Em um deles, Kate é encontrada sentada no chão, em choque. Em outro, ela tira a própria vida diante da câmera. E o final mais famoso, aquele em que ela parece ensanguentada, encara a câmera e ataca, só existe porque a Paramount pediu.
Eles queriam algo mais chocante. E conseguiram. Mas existe ainda outro motivo para esse filme ter virado fenômeno: ele mexe com a nossa intimidade. Ninguém gosta da ideia de ser observado dormindo. Ninguém gosta de imaginar que existe algo no canto do quarto, mesmo que a gente não veja. A maioria dos medos humanos vem do desconhecido. E a atividade paranormal se constrói inteira em cima disso. A ideia de que o pior medo não é o que está na sua frente, é o que está atrás da porta, parado, esperando você dormir. Com um sucesso absurdo, o filme virou franquia. Sequências, prequels, spin-offs, virou um universo inteiro. Mas nada nunca superou a simplicidade do primeiro. Uma casa comum. Um casal comum. E uma câmera, observando tudo sem piscar. E talvez essa seja a verdadeira história por trás de Atividade Paranormal. Não é um filme sobre demônios. É um filme sobre vigilância, silêncio e vulnerabilidade. Sobre perceber que a sua casa, o lugar onde você deveria estar seguro, pode esconder coisas que você nunca vai ver, mas sempre vai sentir. E no final, o truque funciona porque, lá no fundo, a gente sabe que não precisa de efeitos especiais para algo assustador acontecer dentro de uma casa durante a madrugada. Basta uma porta se movendo. Um barulho fraco no corredor. Um objeto que não estava ali antes. E o silêncio. O mesmo silêncio que fez Oren Peli ter a ideia de filmar a própria casa. O mesmo silêncio que, até hoje, faz muita gente sentir que não está sozinha. Se você gostou dessa investigação e quer que eu conte a história real por trás das outras sequências de Atividade Paranormal, comenta aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Quem sabe, a próxima história que eu traga seja ainda mais perturbadora.